Bom dia, galera. Como eu combinei com vocês não conseguiram ver direito lá na live, o quadro da internet não estava boa, sei lá, algo aconteceu. E aí agora eu estou vindo aqui para gravar essa aulinha, falar um pouco da função da tangente, o arco, a soma do arco tangente e a subtração do arco tangente, ok? O assunto é bem simples, a gente utiliza essa formulazinha, né? Repare que eu coloquei A e B, o A de vermelho e o B de azul, né? E mais e menos, ou seja, pode ser uma soma ou pode ser uma subtração. Quando for mais, você vai colocar a soma aqui na fórmula, ó, tangente A mais tangente B, dividido por 1, e aqui embaixo é menos, 1 menos tangente A vezes tangente B, ok? Então, o que nós vamos fazer? Para a gente aplicar essa ideia da soma ou subtração do arco tangente, a gente precisa especificamente ter uma situação de soma ou de subtração, ok? Então, como exemplo aqui eu coloquei para calcular a tangente de 75 graus, esse exemplo eu fiz a live, mas não ficou legal, então a gente vai refazer aqui para a gente pensar um pouco melhor. A gente quer calcular a tangente de 75 graus. Então, o que nós vamos pensar? Ora, para eu fazer esse cálculo, eu preciso ter uma situação de soma ou de subtração. E aí, o que é conveniente para a gente é que a gente tenha em posse essa tabela na cabeça. 30, 45 e 60 são os ângulos mais notáveis que a gente tem, são os valores conhecidos, os valores que a gente mais trabalha no ensino fundamental e médio. Ok? Então, o que nós fazemos? Para essa solução aqui, gente, nós vamos pegar, por exemplo, ó, se a gente somar 30 com 45, dá 75. E aí fica resolvido parcialmente nosso problema. Então, o que nós vamos fazer? Para elaborar a nossa solução, vou botar aqui solução. Para elaborar a nossa solução, nós vamos fazer a soma do arco tangente entre 30 graus e 45 graus. Provavelmente você pode perguntar se a ordem vai importar. Nesse caso de soma, não vai, porque 30 mais 45 é a mesma coisa que 45 mais 30, ok? Mas a subtração pode ser que isso aconteça. Depois a gente toca nesse ponto. Então, a tangente dessa soma, nós vamos aplicar essa formulazinha utilizando o sinal de mais. Portanto, o que nós vamos perceber nesse momento? Que o valor do A é igual a 30, né? E o valor do B é igual a 45. Então, onde for A, eu vou colocar 30. Onde for B, eu vou colocar 45. Ok? Exatamente isso e somente isso. Então, vamos lá. Construindo a solução, na fórmula aqui, a gente tem tangente de A, que nesse caso é 30 graus. Utilizando o sinal de mais, a gente utiliza mais aqui no meio, representado por pretinho aqui, ó. Mais tangente do B, que nesse caso é 45 graus. Então, tangente de 45. Isso dividido por 1. Esse 1 é da fórmula, então ele tem que ser colocado de qualquer maneira. E quando aqui é mais, aqui o sinal de baixo vai ser menos. Então, 1 menos tangente de A. Quem é tangente de A? 30. Vezes a tangente de B, que nesse caso é tangente de 45. Então, o que eu quero que vocês percebam que esses valores de A e B são as coisas que vão variar. Eles podem ser quaisquer um que a gente depare no decorrer dos exercícios. Entendeu? Então, nesse processo aqui, nesse caso, do nosso exemplo 1, a gente notou que o A é 30 e o B é 45. Tá? E aí a gente vai substituindo os valores na fórmula e depois utilizando a tabela. Para que se utiliza a tabela? Para saber os valores desses caras aqui, ó. Tangente de 30 e tangente de 45. Então, utilizando a tabela, a gente nota que a tangente de 30 graus equivale a raiz de 3 sobre 3. Então, a gente faz raiz de 3 sobre 3 aqui, mais a tangente de 45, que nesse caso é 1. Né? Então, a utilização da tabela é conveniente para qualquer exercício que vocês vão fazer. Então,
mais 1 aqui. E aqui embaixo, esse 1 já é da fórmula, portanto, ele vai ser repetido. Menos, que também já está na fórmula, tangente de 30, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 3. Vezes a tangente de 45, que no nosso caso é 1. Tudo valores tirados da tabela. E a utilização precisa da fórmula, né? Bom, para dar sequência aqui nesse processo aqui, nota que a gente tem raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Denominadores iguais a 3. Então, sempre quando a gente tiver uma situação de soma de um número natural ou inteiro com uma fração, ou seja, um número irracional nesse caso, ou racional, números que sejam formato de fração, nós vamos pegar um número que não é em fração, que não está em fração, e colocar ele na forma de fração com o mesmo denominador. Por quê? Porque a gente pode operar os numeradores se os denominadores forem iguais. Ok? E isso só vale para soma e subtração, tá? Que é a ideia do MMC que vocês sempre fizeram. Bom, então nesse caso aqui, eu vou imaginar que existe um umzinho aqui embaixo e nesse caso também. Esse eu não preciso, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Portanto, aqui já está bem esclarecido. Bom, então, se nós quisermos aqui, a gente multiplica por 3 para obter o mesmo denominador. E para não alterar o número, a gente multiplica em cima também por 3. Mesma coisa a gente faz aqui embaixo. Ó. Por 3 e por 3. Tá? E aí, dando sequência, olha o que vai acontecer. Nós vamos obter agora, dessa situação aqui, vou colocar aqui ó, a continuação, raiz de 3 sobre 3 mais 3 sobre 3. Porque a gente obteve esse 3 sobre 3 e é fácil ver que 3 dividido por 3 é igual a 1. Ok? E embaixo nós obtemos 3 sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3. Porque raiz de 3 sobre 3 vezes 1 é o próprio raiz de 3 sobre 3. Ok? E agora, dando sequência na nossa situação, a gente tem em cima, raiz de 3 mais 3. Nós não podemos somar esses dois números, porque eles são de classes diferentes. Um é irracional e o outro não. Ok? Então, a gente faz só a soma ali mesmo, como a gente colocou aqui. O denominador, como é igual, a gente só repete 1. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó, 3 menos raiz de 3 sobre 3. Nesse caso, a gente chegou a uma conclusão interessante. Nós temos duas frações. Só para relembrar lá do fundamental, a operação com fração, você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Ok? Então, fazendo isso, nós vamos obter agora raiz de 3 mais 3 sobre 3. Essa é a primeira fração. Observa aqui. Vezes o inverso da segunda fração. Essa aqui é a segunda fração. Tá? Então, o inverso dela é colocar o 3 em cima e 3 menos raiz de 3 embaixo. Então, seria 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Nesse caso, a gente tem uma multiplicação, né? Em cima e uma multiplicação embaixo. E todas as duas envolvem 3, tanto em cima como embaixo. Portanto, nós podemos cancelar esse 3 aqui e vamos ter como numerador raiz de 3 mais 3 e como denominador 3 menos raiz de 3. Então, nesse caso, a gente chega a uma primeira conclusão. Raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3. Essa é a primeira conclusão. O que não é a última conclusão? Porque a gente pode racionalizar. E racionalizar é a gente multiplicar esse denominador por um número que vai eliminar a raiz. E aí a gente pode imaginar que o único número que vai conseguir fazer isso é o inverso desse aqui, né? A gente vai, ao invés de colocar menos, a gente vai colocar mais aqui. Então a gente coloca o mesmo número, um sinalzinho de mais aqui. Tem que fazer a mesma operação em cima, ok? Então, o que eu fiz embaixo, eu repito em cima também. 3 mais raiz de 3. E aí, depois que a gente começa a mexer nessa coisa, a gente consegue entender que aqui em cima eu vou obter
raiz de 3 mais 3, e os dois são iguais, só mudou a ordem, né? Como os dois são positivos, a ordem não importa. Elevado ao quadrado aqui, né? Porque são 2. E aqui embaixo, nós podemos observar que isso aqui vai dar 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Repara que esse raiz de 3 elevado ao quadrado consegue fazer o cancelamento do seu radical, né? Ah, perdão, aqui é menos, tá, gente? Menos, isso é como se fosse o A mais B vezes A menos B. Então, vai dar como resultado, em cima, nós vamos obter quadrado do primeiro, raiz de 3 elevado a 2. Soma, quadrado perfeito, né? Então, raiz de 3 elevado a 2 mais 2 vezes raiz de 3 vezes 3 mais 3 ao quadrado, que dá 9. Dividido por 9 aqui embaixo, que tivemos, e aqui vai dar 6. 3, né? O resultado final que vai dar 6, aqui embaixo. E aí, concluindo a nossa continha, aqui em cima a gente tem, corta, fica só o 3 agora. 2 vezes 3, 6, portanto vai dar 6 raiz de 3, né? Então 6 raiz de 3 em cima. E 3 mais 9 vai dar 12, né? Mais 12. E embaixo nós vamos obter 9 menos 6. Embaixo nós vamos obter 6. Né? Esse resultado é interessante porque 6 e 12 são divisíveis por 6. Então nós podemos entender que a resultante vai ser, esse 6 vai com esse, e aqui, ó, 6 dividido por 12 vai dar 2. Portanto, a resposta final, raiz de 3 mais 2. Aí a conclusão da nossa raiz de... Perdão, a tangente de 75 é raiz de 3 mais 2. Então, quem é a tangente de 75? Raiz de 3 mais 2. Talvez vocês estejam preocupados na situação da nossa continha, da continha que foi feita. Mas isso não tem outro remédio para vocês a não ser treinar. E aí eu mandei uma bateria de atividades para vocês conseguissem manusear aquilo e até chegar a umas revisões que vocês de matérias que vocês tiveram no ensino fundamental e que hoje vocês estão um pouco enferrujados. Aí treinando, mandando dúvida pelo e-mail que a gente vai conseguindo eliminar essas dúvidas, ok? Basta querer que vocês conseguem. Um grande abraço a vocês, espero ter ajudado de alguma forma e eu tenho certeza que vocês conseguem. Basta querer. Valeu, um grande abraço para vocês.